Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Como é que estão vocês? Pessoal, deixa eu só passar algumas orientações aqui, olha. A gente está pedindo para a gente ter um controle de quem está vendo os vídeos, que vai lá nos comentários do vídeo e deixa lá um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, um ok, tá? E uma outra coisa que eu vou sugerir para vocês é que vocês, tá? Caso tenham dúvida depois de ver o vídeo das aulas, vocês podem deixar pergunta lá nos comentários, tá? Aqui no YouTube, não deixa no grupo do WhatsApp não, aqui no YouTube. E pra gente tirar essas dúvidas, tá ok? Então a gente vai tendo aí, vai usando esse método, né, que eu acho que é o melhor pra gente, né? Porque se a gente coloca em qualquer outro aplicativo, muitas vezes vocês têm mais dificuldade, vocês têm mais familiaridade, vocês têm mais controle de conhecimento, né? É o YouTube. Então, vamos lá então. Então façam isso, deixa comentário lá, um ok, um bom dia, boa, que eu já sei que vocês viram o vídeo, tá? Viram a aula. E a outra orientação é, caso tenham dúvidas, vocês deixem lá nos comentários, façam a pergunta, o questionamento, e a gente na próxima aula, a gente lê os comentários, vê se tem alguma dúvida e a gente tira essa dúvida na próxima aula. Estamos combinados assim? Então vamos lá. Na aula passada, nós começamos a ver aí o pensamento de Kant, tá? Kant, que ele vai fazer uma análise, que nós estamos estudando aqui o período que foi conhecido, o período de filosofia moderna, e mais precisamente o período que nós chamamos de período da teoria do conhecimento, tá? É no momento em que que os filósofos debatem sobre como é possível o ser humano conhecer, como é possível se produzir conhecimento, tá? Nós vamos lembrar aqui para vocês que os racionalistas diziam que o conhecimento surgia a partir da razão e os empiristas a partir da experiência, tá? E sempre reforço isso aqui. Empirismo não tem nada a ver com senso comum, tá? Empirismo é a teoria filosófica onde o conhecimento ele é produzido a partir da experiência, mas uma experiência científica. Você vai submeter o objeto a essa experiência para você conhecê-lo, tá? E não o senso comum que não questiona nada. No empirismo tinha questionamento, pessoal. Então não vamos confundir, como eu já ouvi algumas pessoas fazendo essa confusão de empirismo com senso comum. O senso comum é aquele senso, é aquele conhecimento que não é submetido a questionamentos científicos e que simplesmente as pessoas aceitam aquilo como sendo verdade, tá bom? Então vamos fazer essa diferenciação. Vamos lá para o pensamento de Kant. A ideia da razão e a metafísica. Kant é um grande crítico da filosofia tradicional, do que estava se fazendo, do que estava se pensando até então a respeito da filosofia. Então Kant ele vai fazer uma crítica à razão, a crítica à metafísica, entenderam? E ele vai formular, e de uma certa forma, ele vai dar uma nova direção, como nós vamos ver lá em Hegel, que é o próximo filósofo a ser estudado, ele vai dar uma nova direção ao pensamento da filosofia, tá bom? Vai sair um pouco desse dualismo aí, dessa dicotomia entre racionalismo e empirismo. O que diz Kant? Kant pretendia, olha o que está dizendo aí, ó. Kant, aliás, só relembrando, página 131, tá ok? Página 131. Então o que acontece aqui? Diz assim, ó, Kant pretendia garantir a possibilidade do conhecimento científico como universal e necessário. Então, todos os filósofos, deixa eu chamar a atenção para isso aqui. Todos os filósofos, ou todas as correntes filosóficas, eles buscam o conhecimento.
tá? Busca conhecer, tá? E isso vem desde lá dos pré-socráticos, que nós estudamos o ano passado, passando por Sócrates, naquela frase só sei que nada sei, que é uma forma de Sócrates trabalhar a capacidade que o ser humano tem de buscar o conhecimento. Kant não é diferente. Então, com os questionamentos, com a forma de ver o mundo que Kant coloca, o que nós vamos entender aqui? Nós vamos procurar entender o pensamento de Kant como uma busca por um conhecimento que ele seja universal. O que é um conhecimento universal, gente? Vamos entender o que seria essa questão do conhecimento universal. Um conhecimento universal é aquele conhecimento onde ele vai ser um conhecimento que não reste dúvida e que ele sirva para qualquer situação. Isso é universalidade. É um conhecimento universal, um conhecimento que vai servir em qualquer situação que o ser humano esteja inserido. E necessário que ele é preciso. É um conhecimento que não vai também, primeira coisa, que não vai restar dúvida, tá? Que não vai restar dúvida. Então esse era os dois tipos de objetivos, tá? Que Kant buscava com a sua filosofia e a sua crítica à filosofia tradicional. Kant, ele buscava conhecer o que ele denominou de coisa em si. E nesse coisa em si é onde Kant, na aula passada nós vimos Kant fazendo uma crítica à razão, ele dizia que a razão ela não conseguiu dar resposta a tudo. Nessa aula de hoje, nós vamos ver uma crítica à metafísica, aos estudos da metafísica, tá? Por quê? Porque, segundo para Kant, a metafísica também ela não conseguia entender a coisa em si. Apesar da metafísica ser um conhecimento teórico, conceitual do mundo, porque a metafísica ela não se preocupa com o mundo físico, ela se preocupa com as ideias, com os conceitos. Mesmo assim, Kant dizia que ela não conseguia dar resposta, conseguia entender a coisa em si. O que é essa coisa em si, gente? Então, mulher, o que pergunta aí? O que seria a coisa em si? São as ideias da razão para quais a experiência não nos fornece o conteúdo necessário, tá? Por exemplo, você tem a ideia de um lápis? Lógico que tem. Mas, ok, a ideia de lápis, aquele está aqui. Só que a experiência vai nos fornecer o conteúdo, aqui o lápis. Entendeu? Quando Kant vai para a questão da metafísica, ele diz assim, a metafísica ela não consegue dar resposta das coisas em si. E esse é o problema da Kant. E Kant critica a metafísica aí. O que seria a coisa em si? Então, por exemplo, nós não conseguimos entender a coisa em si, porque nossa experiência não consegue alcançar, e nosso conhecimento, como Kant diz, ele é limitado. Mas nós desejamos ter um conhecimento ilimitado. No entanto, nós não temos. Então, o que acontece? As ideias de alma, a gente tem só ideia, mas nós não temos como lápis. Então, a metafísica não consegue dar essa resposta. A ideia de liberdade, a ideia de mundo. O que é mundo? O mundo é uma ideia abstrata, por incrível que pareça. E a ideia de Deus também nós não conseguimos dar. Então Kant, ele examinou racionalmente essas ideias e ele chegou ao impasse que denominou de antinômias, tá? Ou antinomias. O que seria isso?
Ao examinar as ideias metafísicas, Kant deparou com as antinômias da razão pura, isto é, com argumentos contraditórios. Ou seja, quando você joga para a razão, então Kant ele não buscava lá um conhecimento universal e necessário. Se existe na razão, por exemplo, contraditório, que seria contraditório? Por exemplo, o mundo é ilimitado, algumas pessoas que defendem, pode se defender a ideia de um mundo ilimitado ou pode se defender a ideia de um mundo limitado. Isso para ele é uma contradição. Então como é que é necessário? Então não se encontrava, a metafísica também, ela não era, assim como a razão não foi capaz, a metafísica também não é capaz de solucionar e de dar uma solução para os questionamentos das ideias metafísicas, para entender a coisa em si. Tá? E o que Kant faz? Com isso, Kant constata a impossibilidade do conhecimento metafísico. Nós não somos capazes de conhecer Deus, nós não somos capazes de conhecer a alma, nós não somos capazes racionalmente de conhecer a liberdade, racionalmente de conhecer a felicidade. Então é isso que Kant está falando. Então nesse ponto é que Kant critica também o conhecimento da metafísica. E o que Kant vai fazer depois disso? Ele vai, tá? Aqui no livrinho de vocês, na página 132, tá? Lembrando que nós temos que ver a página 131, a página 132 do livro, né? De filosofia. E Kant vai ver a questão moral, a filosofia moral, que ele chama a filosofia moral de quê? Razão prática. Razão prática. Então, em outra obra, Crítica da Razão Prática, que é um nome ele tem Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática, são duas obras de Kant. Analisou o mundo ético, o mundo moral, recolocando questões de liberdade humana, da imortalidade da alma, da alma e da existência de Deus. Tá? E o que ele diz? Que ele se viu, aliás, se volta para a razão, ele vai utilizar a razão prática. Ou seja, o que é a razão prática? Vamos entender. São os costumes da sociedade que ele vivia, que ele estava inserido. Tá? Então é na razão prática que Kant ele vai ter que se dobrar diante dos costumes. Diz que ele funcionava, Kant tem uma história que ele era um ser humano metódico. Tá? Metódico, ele tinha hora para tudo. Sabia se acertava o relógio na hora da caminhada de Kant. Tá? Então ele era bem metódico. Então o que aconteceu? Diante de tudo isso, ele foi obrigado a voltar para a razão prática, cujo conhecimento é possível, porque os seres humanos podem agir mediante ato de vontade e autodeterminação. Então foi aí onde Kant ele vai dar muita importância para a questão moral, tá? Para a questão moral. Se voltou para a questão moral, para a questão ética do comportamento. Por quê? Porque é um conhecimento possível e onde os seres humanos têm o controle. Entendeu? Os seres humanos têm um controle. Tá? E aí diz assim, ó. Ele justificou essa atitude dele. Tive que suprimir o saber para encontrar lugar na fé. Fé aqui, gente, não é fé religiosa. Kant não trata disso. Fé aqui, nós não podemos confundir. Fé na filosofia, tá? Fé na maneira da humanidade se organizar. Foi obrigado ele voltar a utilizar-se de quê? Abrir mão do conhecimento, da busca pelo conhecimento para dar a razão da fé. Pessoal, boa aula, bons estudos, se cuidem e até a próxima aula, tá ok?